Em live transmitida por suas redes sociais, o deputado federal Coronel Tadeu explicou os efeitos dos decretos do presidente Jair Bolsonaro que reduziam os impostos sobre produtos industrializados. Os decretos foram suspensos pelo ministro Alexandre de Moraes a pretexto de proteger a Zona Franca de Manaus. Coronel Tadeu disse: "A questão da Zona Franca de Manaus. O que aconteceu? Estamos em um tempo muito difícil. O Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo, mais altas mesmo. A gente paga muito imposto. Uma forma de reduzir isso é aumentar a arrecadação. Quando se aumenta como medida simples, a gente pode baixar o imposto. Isso que o Bolsonaro fez. Ele abaixou 35% do atual valor do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. O Solidariedade, partido que é assim com o PT, entrou com uma ação no Supremo. Essa ação foi sorteada, caiu na mão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e ele simplesmente suspendeu. Nesta toada, o parlamentar fez um relato histórico a respeito da Zona Franca de Manaus. Qual é o resultado disso? Você, que poderia ter produtos mais baratos na sua mão, não vai ter. Alegam que iria prejudicar a Zona Franca de Manaus. Ela teve seu decreto de instalação em 1967. Se não me engano, era para valer por 25 anos. Duraria até 1992. Foi prorrogada por mais 10 anos e depois mais 50. Iria até 2013, a partir da Constituição de 1988. Iria até 2013, mais 10 anos, até 2023. Depois, mais 50 anos. O que é a Zona Franca? Uma zona de livre comércio. Lá você tem comércio, indústria e agropecuária livre de muitos impostos. Não todos, mas muitos impostos. O deputado explicou que a redução de impostos não prejudicaria a Zona Franca de Manaus. Coronel Tadeu apontou: "Isso é para estimular uma região que é difícil crescer. Um celular produzido lá precisa vir de caminhão, levar vários dias para chegar aos grandes centros. Custa caro chegar aqui. Abaixar R$100 em um celular prejudicaria a Zona Franca? Não. Bolsonaro isentou de IPI apenas 24% dos produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. Em 76% dos produtos não foi mexido. Se tivesse que haver algum impacto, seria mínimo." Outro sim, o congressista ressaltou como a esquerda tenta sabotar o governo Bolsonaro por múltiplos caminhos. Agora, Bolsonaro não pode baixar mais nenhum imposto. A Zona Franca de Manaus tem 600 empresas, aproximadamente 3.000 produtos. O STF, mais uma vez, exacerbou na sua função. Poderia ter deixado a redução de impostos valendo, mas pedindo um estudo para avaliar o impacto. Preferem dar um corte sem saber se é bom ou ruim. O PT é assim. Quem mais aumentou impostos neste país foi o Partido dos Trabalhadores, aquele partido que fala com aquela cara de pau sem óleo de peroba que protege o trabalhador. Deveriam estar aplaudindo Bolsonaro, mas entram com uma ação para não deixar que o imposto fique mais barato. Dessa maneira, o coronel aconselhou: "Estamos começando a caminhar para um buraco. Comecem a se preparar para a luta. Daqui a pouco, a coisa vai ficar feia. É Jair ou já era para todos nós. Pense nisso." A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara do canal Te Atualizei e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, confisca toda a renda dos canais, sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Há mais de 10 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida, sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org.
Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. pix@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, boa noite. 7 de maio de 2022, 16 graus aqui na cidade de São Paulo, tá muito frio, começou a esfriar, e eu inclusive já ganhei um resfriado, minha voz tá um pouco diferente, vocês vão perceber, mas isso não impede de a gente comentar algumas coisas com todos vocês. Seja bem-vindo, você que está no Facebook, e já peço que, se for possível, você compartilhe no seu perfil do Face, ou copie o link e coloque o link dessa live nos seus grupos de WhatsApp. E seja bem-vindo também você que está pelo YouTube nos assistindo. Inscreva-se no canal, clique aí em inscreva-se e toca ali no sininho para você receber as notificações cada vez que eu faço um vídeo. Agradeço demais a sua inscrição, estamos crescendo, devagar, mas estamos crescendo. E sempre é bom lembrar que é muito importante que você que é um patriota, é um bolsonarista e principalmente aquele que ama o seu Brasil, que você passe essa live para frente para que a gente possa cada vez mais obter engajamento e levar os conteúdos de direita para todas as pessoas através das redes sociais. Vocês sabem que é a única coisa que nos restou. Então vamos cuidar com todo carinho das redes sociais para a gente não ser tolhido nas nossas palavras. Gente, ontem eu estava fazendo uma live e, infelizmente, o som ficou muito ruim. Eu vou repetir rapidamente o que eu falei ontem. Primeiro, o meu inconformismo com a questão do show da Daniela Mercury, que foi contratada com dinheiro público da prefeitura do estado da cidade de São Paulo por R$100 mil para fazer um ato político para o Lula em plena Praça Charles Miller aqui no Pacaembu, bem na frente do estádio do Pacaembu. Aquele famosíssimo show para 200, 300 pessoas, e ela por aquilo ia receber R$100 mil. Ocorre que isso daí vazou, foi para tudo quanto é lado, ficou muito feio, ficou muito chato, ficou muito escancarado a imoralidade do ato, e aí ela mesma resolveu abrir mão desses R$100 mil, e eu não sei exatamente como é que está tramitando isso na Prefeitura de São Paulo. Mas eu até havia falado ontem que isso é um ato de imoralidade. Existem alguns princípios na administração pública que nós precisamos preservar. É claro que a legalidade é o primeiro deles, né? Tem a impessoalidade e tem lá a moralidade. Às vezes um ato é legal, mas não é moral. Então é isso que a gente precisa coibir. E a minha indignação para a Daniela Mercury, que foi muitos anos sustentada pela Lei Rouanet, agora não tem Lei Rouanet, então ela estava querendo dar uma bocanhada em mais um pouquinho de recursos públicos para poder colocar no seu bolso e poder viver feliz e tranquila. É muito ruim saber, e a gente tem que escancarar aqui que essa Lei Rouanet, ela era utilizada para encher o bolso dos grandes artistas e de principalmente políticos brasileiros. E acabou a mamata no governo Bolsonaro, até porque quem precisa receber esse dinheiro da Lei Rouanet são os pequenos artistas, aqueles artistas que precisam de um dinheiro para se sustentar. São aquelas pessoas que tocam ali na rua direita, quem conhece São Paulo sabe o que eu vou fazer, sabe o que eu vou falar, tocam no centro da cidade, em diversas ruas, Viaduto do Anhangabaú, Praça Ramos de Azevedo, Praça da Sé, Largo São Bento, Rua Direita, Rua São Bento. São pequenos artistas que têm pelo Brasil afora, tentando fazer um troquinho. Esses artistas é que mereceriam esse dinheiro de incentivo à sua carreira. Não Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Gente, esses caras já estão ricos demais. Olha quantos artistas a gente poderia ajudar, pelo menos uns 10 artistas, né? R$10 mil, um show de um artista, de um bom artista ali,
para ele poder tocar, ganhar o seu dinheiro. Daria para pagar 10 artistas? Não, vai pagar quem? Daniela Mercury. Dá licença, né? Essas coisas me revoltam. Segundo assunto que eu falei ontem foi sobre a questão da suspensão. Eu fiz até uma explanação do que é a Zona Franca de Manaus. O que aconteceu? Gente, nós estamos num tempo muito difícil. Vocês sabiam que o Brasil ele tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Mais altas mesmo. A gente paga muito imposto. Uma forma de resolver isso é aumentar a arrecadação. Se a gente aumenta a arrecadação com medidas simples, a gente consegue depois abaixar imposto. Porque hoje o governo está numa situação que ele não pode abrir mão de dinheiro nenhum. Muito bem. Então, para isso, tem que arrecadar mais para poder baixar o imposto. Pois foi isso que o Bolsonaro fez. Ele abaixou 35% do atual valor do imposto de produtos industrializados, o IPI, e tirou mais 35%. Ele já tinha tirado um pouquinho, agora está tirando mais um pouquinho. E o Solidariedade, o partido Solidariedade, que é assim com o PT, entrou com uma ação no Supremo. Essa ação foi sorteada, é tudo sorteado. Ela caiu na mão do ministro Alexandre Moraes, que simplesmente suspendeu. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que você que poderia ter produtos mais baratos na sua mão, não é lá grande coisa, mas seria um produto mais barato, você não vai ter. Tudo isso porque na ação alega que isso vai prejudicar a Zona Franca de Manaus. E aí eu fiz uma explanação sobre a Zona Franca de Manaus, que foi criada em 1957, em 1967 ela teve ali o seu decreto praticamente de instalação, de constituição, e aí a Zona Franca de Manaus inicialmente era para valer por 25 anos. Se eu não me engano, que foi a primeira emenda alterada que provocou. Então ela vinha de 1967, ela perduraria até 1992. Em 1992 foi prorrogado por mais 10 anos e depois por mais 50 anos. O fato, só troquei as datas aqui, gente, é de 88, na Constituição de 88, ela valeria por 25 anos, então ela iria até 2013. E aí, de 2013, ela foi prorrogada por mais 10 anos, iria até 2023, e na última mudança, ela foi prorrogada por mais 50 anos, então você põe mais 50 anos em cima de 2013, é o prazo de encerramento da Zona Franca de Manaus. E o que é a Zona Franca de Manaus? É simples, é uma zona de livre comércio. Lá você tem todo o comércio, a indústria e a agropecuária livre de muitos impostos. Não todos, mas muitos impostos. Isso para quê? Para estimular uma região que é difícil crescer porque não tem lá tanta estrutura ou infraestrutura. Então, veja só, você trazer uma televisão, um celular, gente, um celular que é produzido lá em Manaus, ele tem que vir de caminhão ou de navio, percorrendo vários dias, para poder chegar nos grandes centros, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Paraná, Porto Alegre, Florianópolis. Para ele cair onde tem gente para comprar aquele produto, custa caro chegar aqui. Então, você dá esses incentivos, eu acho até legal. Só que as coisas já melhoraram muito. E eu digo para você, abaixar, vamos chutar aqui, vai, R$100 num celular, né? R$100 num celular, isso vai prejudicar a concorrência? Porque tem celular que é produzido aqui e tem produzido lá na Zona Franca de Manaus. Você tem um celular sendo produzido em 2 praças. Então você prejudicaria o celular que está sendo produzido lá na Zona Franca de Manaus? Não.
Pode ter certeza que não prejudicaria mesmo. Você tem demanda de compra para todos os produtos. Detalhe, o presidente Bolsonaro, ele isentou de IPI apenas 24% dos produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. 76% dos produtos produzidos na Zona Franca de Manaus e que também são produzidos aqui embaixo, nos parques, nos diversos parques industriais, nesses estados, não foi mexido. Ou seja, se tivesse que haver algum impacto, seria isso aqui, ó, mínimo. Não prejudicaria absolutamente nada. Mas o escândalo foi feito e o IPI suspenso. Moral da história é que cada vez mais fica difícil para o governo Bolsonaro governar. Fica claro que agora o presidente Bolsonaro não pode abaixar nenhum outro imposto. A Zona Franca de Manaus, gente, tem 600 empresas. Vamos imaginar que tenhamos aí 2, 3 mil produtos nessas 600 empresas. Pode ser. 600 empresas, aproximadamente 3 mil produtos. E isso traria algum impacto? O Supremo Tribunal Federal, ele, mais uma vez, ele exacerbou na sua função. Ele poderia deixar o imposto valendo, a redução do imposto valendo, e pedir um estudo de impacto para saber se isso que está sendo alegado é verdade. Não. Ele simplesmente prefere dar o corte primeiro, não quer nem saber se isso vai ser bom ou se vai ser ruim, e dane-se o povo, a gente tentando baixar imposto e a justiça não deixa. Aliás, o PT é assim, gente. O PT, a esquerda, é bom vocês saberem. Quem mais aumentou imposto nesse país foi o Partido dos Trabalhadores. Aquele partido que fala com aquela cara de pau, sem óleo de peroba, que protege o trabalhador, mas não protege em nada, absolutamente nada. Tudo que ele puder jogar na conta do trabalhador para vocês pagarem, ele faz. E no momento em que tem um presidente, quando eles deveriam estar aplaudindo, e é claro que isso não vai acontecer nunca, mas eles deveriam estar aplaudindo o presidente Bolsonaro por reduzir um pouco o IPI em alguns produtos, não, eles simplesmente dão um jeito de entrar com uma ação no Supremo, mais uma, dentre tantas ações, para poder não deixar que o imposto fique mais barato para todos vocês. Gente, nós estamos numa época em que, olha só, tudo isso aconteceu agora no governo Bolsonaro, atos praticados pela justiça. Os jornalistas também não podem mais falar e colocar os seus questionamentos. Os impostos, como a gente já viu, também não podem ser reduzidos. Os corruptos não podem ser presos. Olha aí, quanta gente que merecia, deveria estar atrás das grades. Os parlamentares não podem falar. E por último, eu que sou policial, gostaria de falar aqui, ó. A polícia não pode combater o tráfico. Vocês viram a última decisão, a gente já falou aqui, né? Uma decisão esdrúxula dizendo que a gente não pode mais fazer abordagem policial. Viva a democracia. É assim que nós estamos caminhando cada vez mais rumo a um buraco, e vou dizer uma coisa para vocês. Comece a se preparar para a luta, e daqui a pouco a coisa vai ficar feia. Gente, em 2022 é Jair ou já era para todos nós. Pense nisso. Um abraço, eu tô com a voz um pouco debilitada e tô até me esforçando aqui porque tá doendo a garganta. Um bom domingo para todos, um beijo enorme para todas as mães que estão me assistindo, um beijo enorme para todas vocês, Feliz Dia das Mães, que Deus continue protegendo as mamães de todo o Brasil. Um abraço. Voltando a falar um pouco sobre o jornalismo, eu queria ouvir a sua opinião sobre essas agências de checagem que hoje pipocam aí no jornalismo, né? Qual é a sua opinião sobre elas?
Olha, velho, você checar a veracidade do fato sempre foi uma função do jornalismo. Dizer que você tinha regras para isso. Eu passei dezenas e dezenas de noites sem dormir por ter escrito um editorial que eu chegava em casa e falava para minha mulher: putz, será que eu fui injusto? Será que eu acho que eu fui injusto? Eu ficava com vontade de correr às bancas e comprar o jornal inteiro para não deixar aquilo sair, né? Você tinha essa preocupação, era central, né? Se aquilo correspondia mesmo ao fato ou não, se você estava... Então, isso aí tudo deságua, qualquer instrumento desse, desde que ele seja espontâneo, né, e que a decisão final fique na mão do leitor, é positivo. Se você trabalha para dar condições ao leitor de concluir ele mesmo se aquele fato é verdadeiro ou não é verdadeiro, é um trabalho positivo. Agora, se isso vira um instrumento para o governo dizer qual é a verdade e qual não é a verdade, né? Então, tudo isso de fake news é tudo uma mentirada, um bullshit da luta política mais rasteira, né? Mais rasteira, porque a única pessoa que tem o direito de achar se é verdade ou não é verdade é o ouvinte. Se puser o governo fazendo esse papel, você vira fatalmente, inevitavelmente, uma ditadura, né, que vai, como toda ditadura, começa aí e vai até o holocausto final, entendeu? Vai passo a passo, ela termina com tiro na nuca.